Olá, sejam bem-vindos ao canal Diálogos em Educação, Escola Coronavírus. Esse espaço foi criado, tem como intuito o diálogo, a troca de experiências, a possibilidade de pensar a escola, os professores, as funções estudantis em meio à pandemia da Covid-19. Nosso intuito com este canal é compartilhar reflexões sobre a escola, essa instituição centenária que ocupa um papel importante no processo de educação formal, mas também discutirmos, pensarmos a partir das diferentes pesquisas e formações de professores, pesquisadores, estudantes vinculados ao programa de pós-graduação em educação da Universidade de Caxias do Sul, temáticas de interesse vinculadas ao campo da educação. Hoje, nós temos a alegria de receber no nosso canal a mestre e também doutoranda do nosso programa, Manuela Ciconeto Bernardi, que traz uma temática muito interessante para pensar recursos de informação e a organização da vida acadêmica na pandemia. Manuela, muito obrigada desde já pela oportunidade que tu trazes aqui de compartilhamento das tuas reflexões, das tuas experiências, da tua formação, e contigo a palavra. Muito obrigada, professora Terci. Olá a todos e todas. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de partilhar algumas reflexões sobre a minha área de formação. Eu sou formada em biblioteconomia pela Universidade de Caxias do Sul, como a prof disse, sou mestre e hoje eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em educação da UX. Eu não poderia iniciar a minha fala sem antes pensar um pouco na emergência do coronavírus. Nós sabemos que o surgimento ocorreu no final de 2019 e alterou a vida das pessoas. Em decorrência do isolamento e da quarentena, com o lockdown, o home office ele apareceu como uma alternativa a grande parte da população. Já pensando no meio acadêmico, as aulas de grande parte dos programas de pós-graduação começaram a ser ministradas de forma síncrona. Nós utilizamos, por exemplo, o Google Meet. Aqui eu abro um parênteses para dizer o quanto eu achei louvável a rapidez, a adaptação na Universidade de Caxias do Sul e o suporte dado aos alunos nesse período. A questão que eu trouxe para refletir com vocês é que essa nova realidade forçada pelas circunstâncias trouxeram muitos desafios no que se refere ao planejamento, à busca por recursos online dos alunos. Isso eu reflito não só como aluna, mas também como bibliotecária. É triste sim ver que antes alunos interessados por livros, por recursos, davam vida aos espaços das bibliotecas, dos museus, dos arquivos históricos. Hoje, grande parte deles ainda está fechado ou com um limite de público. Eu falo da minha realidade, por exemplo, na Universidade de Caxias do Sul, por ver que ainda alguns acessos estão limitados, por mais que haja um esforço dos profissionais que trabalham nesse local. Então, nessa perspectiva, trazendo para vocês como uma das alternativas temporárias para nós, como alunos, a verificação, a gente pode fazer a verificação e a seleção de materiais de forma remota. Hoje, por exemplo, a biblioteca virtual da Universidade de Caxias do Sul vai contar com milhares de títulos disponíveis. Nós temos, por exemplo, em Caxias do Sul, para as pessoas que pesquisam a história, o Arquivo Histórico de Caxias do Sul, que vai contar com uma grande parte do acervo dos documentos disponíveis pelo site. São alternativas temporárias? São. Eu penso em corroborar com uma reflexão dos colegas que vão assistir, tentando mostrar que existem alguns meios para que as pesquisas não fiquem paradas. De alguma forma, eu entendo que nós precisamos desenvolver as pesquisas e também nós precisamos registrar o que é possível e o que não é possível nesse percurso de escritas das teses, das dissertações. Penso que as bases de dados, fontes confiáveis que estão disponíveis, como, por exemplo, o Cielo, o Google Acadêmico, elas estão disponíveis por acesso remoto e elas podem ser utilizadas nesse período. Então, aos colegas, aos interessados que estão assistindo, é uma opção de poder iniciar a pesquisa pelos recursos que podem ser utilizados hoje, dentro das nossas possibilidades.
Claro, aguardando que os recursos que não podem ser acessados tenham em breve um rápido acesso, né, com todos os cuidados, com as medidas de segurança aos usuários. Hoje, por exemplo, pensando ainda nas alternativas, é possível pedir ajuda, por exemplo, à Universidade de Caxias do Sul, aos bibliotecários de forma remota. Eles explicam como pesquisar, é possível contar com auxílio na localização de e-books pelo Serviço de Levantamento Bibliográfico disponível pela Universidade de Caxias do Sul. Também é possível contar com a digitalização de artigos e de capítulos de livros. São recursos que muitos não conhecem ainda ou não utilizaram. Nós temos, por exemplo, o repositório institucional da Universidade de Caxias do Sul. O repositório ele guarda grande parte das teses e dissertações defendidas. Então, é interessante olhar para o que os nossos colegas que já defenderam fizeram nas suas pesquisas. Então, é um momento de poder utilizar esses recursos. Eu entendo que existem alternativas que, por vezes, nós não vemos. Só estou tentando abrir o leque de opções, não me aprofundando em cada uma delas, em virtude do tempo da nossa conversa mesmo. Mas eu quero mostrar que muitos de nós, às vezes, não nos deixamos abrir as opções disponíveis. Recursos utilizados, por exemplo, hoje em dia, com outros fins também podem ser utilizados. Por exemplo, o YouTube. Nós utilizamos por vezes para músicas, seriados, mas o YouTube também guarda palestras do meio acadêmico, vídeos com explicações de profissionais da informação de como fazer uma busca, uma revisão de literatura, quais as opções nós temos de forma remota para pesquisa acadêmica, para busca, para o retorno da informação. Nós contamos hoje com uma gama de recursos, aplicativos mesmo para celular, agendas, como se programar, alguns softwares que vão utilizar, que vão auxiliar na revisão de literatura. Como, por exemplo, um que eu utilizo é o Mendeley. O Mendeley é um software organizador e gerenciador de referências. É possível fazer toda a vida acadêmica, todos os PDFs, todas as leituras, utilizar como organização para nós, alunos. Então, eu penso que, assim como o Boaventura de Souza Santos nos disse que a pandemia coloca em evidência alguns problemas que já existiam, como bibliotecária, eu vejo que a pandemia colocou em evidência a urgente necessidade dos alunos se organizarem, a necessidade de nós conhecermos os recursos disponíveis. Se ontem a gente não utilizava, hoje nós precisamos utilizar. Eu acredito que planejar a vida acadêmica, o percurso de pesquisa, é planejar a própria vida. Então, o que é possível hoje em meio à pandemia? Que tal nós conhecermos o que é possível e, por isso, não parar, nunca parar a pesquisa. Nós temos que continuar essa pesquisa, por mais que seja uma situação bem singular. Eu acredito que não é perda de tempo investigar, por exemplo, e conhecer esses recursos. É preciso esse tempo para se adaptar às mudanças e que talvez muitas delas, no pós-pandemia, sejam incorporadas. Então, que nós possamos estar abertos como alunos, como interessados a discutir, a nos auxiliar, a mostrar os recursos disponíveis de informação, a poder nos auxiliar nesse percurso. A reflexão que eu trouxe hoje para vocês é entender algumas das possibilidades desses recursos de informação e como se organizar na vida acadêmica em meio à pandemia. Mas, mais do que isso, eu gostaria de colocar em evidência a necessidade de se abrir aos recursos. Como eu já disse, eu vejo como bibliotecária um ponto importante que foi evidenciado pela pandemia. Nós devemos estar abertos ao novo, não parar. Então, a mensagem que eu deixo hoje e que eu vejo como discente, como bibliotecária, e eu compreendo que a atual situação trouxe sim limitações nas nossas pesquisas, nas nossas buscas, mas ao mesmo tempo ela trouxe várias possibilidades de aprendizado, de utilização de novos recursos, de organização. Então, eu instigo a todos a pensar um pouco sobre a nossa pesquisa, sobre o que nós estamos desenvolvendo, os recursos que nós utilizamos, a utilização do nosso tempo e a organização que nós podemos ter.
Prof. Terci, eu agradeço e eu espero ter contribuído com a reflexão e eu desejo boas pesquisas a todos nós. Muito obrigada, Manuela. Bem interessante o compartilhamento da tua experiência, dos teus conhecimentos, essa ideia da autonomia e principalmente, né, que o estudante aqui, em especial da pós-graduação, tenha essa postura, né, de ter iniciativa, mesmo diante de todas as questões e dos cerceamentos que nós reconhecemos que existem, de não deixar-se, né, acomodar, de conseguir organizar o seu tempo, de conseguir organizar estratégias e de mobilizar. Vivemos uma pandemia, mas na história da humanidade essa pandemia vem acompanhada de muitos recursos e possibilidades tecnológicas que, no caso da pesquisa em educação em especial, aqui no nosso caso, podem ser os efeitos, né, podem ser minorados. Sabemos das desigualdades sociais, sabemos das dificuldades que muitos têm, e talvez nós não possamos dimensionar o que cada um vive, né, no seu momento de vida, mas o convite, então, agora é para usufruir, né? Então, obrigada, Manuela, pela tua contribuição, por esse nosso diálogo. Lembrando a todos que esse canal é um espaço de diálogo, de interlocução, de construção coletiva de novas oportunidades e criações pedagógicas, que a autonomia e a iniciativa não nos imobilizem, não nos deixem, né, imobilizados como pesquisadores e possamos continuar com os nossos fazeres e seguirmos com as nossas aprendizagens. Se inscrevam no nosso canal para acompanhar as próximas publicações. Um abraço a todos e obrigada, Manuela. Até o próximo.